Colossenses, a partir do versículo 3, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que nós precisamos buscar as coisas do alto. Pergunto eu a vocês, o que são as coisas do alto? O que são buscar as coisas do alto? Sendo você uma nova criatura. E tem vezes que a gente precisa ser uma nova criatura, nascer de novo. O nascer de novo não é como Nicodemos achou, que voltar para o ventre da mãe. E nem voltar de novo quer dizer que você precisa voltar ao passado, reviver ao passado. Não. Nascer de novo é voltar ao lugar de origem. O seu lugar de origem é o céu. O seu lugar de origem é no Senhor. E buscar aquilo do qual você foi gerado na sua origem. E talvez você fale, mas eu passei por diversas situações, Cléber. Já passei por tanta dificuldade na minha vida. É difícil eu querer rememorar e voltar e olhar para a minha vida e dizer, não, tem algo bom à minha frente, tem algo produtivo, tem algo grande para eu conquistar. É porque você não está olhando para o lugar de origem. Tem pessoas que elas nascem de novo. O seu coração e a sua alma nasceram em Cristo, mas a sua mente ainda pertence ao diabo. As suas emoções ainda pertencem ao diabo, ao inimigo. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Se mexer comigo, sabe o que vai acontecer. Eu sou crente, mas não sou bobo. Se fazer comigo, entrar no meu caminho, já sabe. Irmãos, eu fui assim. Eu era um jovem muito difícil. Só a pastora Adriana, a pastora Kate sabe do quanto ele investiram em mim. Porque a minha mente era cativa às minhas emoções. O inimigo ainda tinha a minha mente. Ele tinha as minhas emoções aprisionadas. E por vezes a gente vê pessoas que passam anos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, servem com seu coração, a sua alma, mas a sua mente e as suas emoções são cativas do inimigo. Ele pode jogar qualquer dardozinho que você cai. Qualquer palavra maldita ou mal interpretada é motivo para desencadear de coisas. E há exemplos na Bíblia, irmãos, que se você não guardar a sua mente, se você não guardar o seu coração, você corre um sério risco. A Bíblia vai dizer sobre Moisés. Moisés era o maior legislador que tem na Bíblia. Homem, referência ainda para os judeus. Mas por um momento, as suas emoções fizeram com que ele não agisse da forma que ele deveria agir. E Deus o permitiu a olhar e ver aonde ele deveria ter chegado, mas não entrar. Assim, pode acontecer comigo e com você. Mas em nome de Jesus não vai, irmãos. Em nome de Jesus não vai. Porque hoje, você precisa pensar e precisa viver as coisas do alto. Mas o tempo que nós vivemos hoje é um tempo que as coisas, elas são mais importantes que as pessoas. O Senhor, Ele criou tudo, irmãos. Deixa eu te falar, você não veio do pó da terra. Você foi criado do pó da terra. Então, quando Deus falou, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, e governe sobre todas as coisas. Nada pode ser senhor da sua vida. Todas as coisas, nada pode governar você. Você precisa ser o senhor de todas as coisas, porque você serve um Deus que é senhor dos senhores. E ele só pode ser o seu senhor se as coisas for seu servo. Mas tem gente que prefere servir a Deus com as coisas do que com a própria vida. Que preferem servir. Por isso que tem vezes que é mais fácil você fazer algo com a pessoa pagando, se eximindo da responsabilidade.
de falar, eu paguei, então eu posso exigir, eu posso falar, eu posso pedir, eu quero do meu jeito, eu quero daquele jeito. Mas a salvação não. A salvação foi te dada de graça. E você vai exigir o que dele? O que exigiremos nós? O que daremos nós por todos os benefícios que ele tem nos dado? As pessoas hoje elas estão buscando as coisas. E vivem para buscar as coisas. Mas não o Senhor das coisas. Quanto às coisas deviam ser seu servo. Governe sobre todas. A Bíblia é bem clara sobre todas as coisas. E nos dias atuais as pessoas têm vivido um dia em que tem coisas que são mais importantes que pessoas. São mais importantes que vida. Tem gente que tem a vida tão organizada, que se você chegar para ela e falar, ei, como é que está teu ano? O ano que vem já está tudo organizado? Não, irmãos. Não. Eu ainda estou ajeitando alguma coisa. Que isso? Então tu é muito desorganizado, você não tem planejamento. Não, você precisa ter tudo planejado, tudo organizado, agendazinha trabalhada. Não! Você precisa estar preparado para amanhã, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Irmãos, eu não estou dizendo que você não precisa ser organizado, eu não estou dizendo que você precisa se planejar, eu não estou dizendo que você não precisa ter um plano de ação, mas deixa eu te falar uma coisa, deixa um hiato para quando Deus falar assim, eu preciso te usar agora, eu preciso te usar hoje, eu posso. Tem momento que a gente entra aqui, Senhor, tem música para cantar, tem palavra para dizer, mas se o Senhor se atrasar, não precisa vir não, deixa os anjos virem. O dia está tão corrido, está tão acelerado, que as pessoas têm buscado fazer as coisas, mas não se dedicar ao Deus das coisas, ou melhor, ao Deus de todas as coisas. Então, se Deus chegar atrasado, não precisa vir não, Deus. Deus, eu estou muito ocupado no meu planejamento. Se o Senhor chegar, vai me atrapalhar. Se o Senhor tirar do meu caminho, o Senhor me atrapalha. Porque eu estou buscando o alvo. E vive nessa sangria, nessa busca. Será que Deus pode te colocar num leito para salvar uma vida? Será que Deus pode te levar para algum lugar e te falar assim, eu estou te tirando daqui para fazer algo, para mudar a história de alguém? Assim como ele fez com Paulo e Silas, que estavam indo orar e falando assim, não, lá no presídio, lá na cadeia, está precisando de um carcereiro com a família dele, que precisa de salvação. Vamos lá que eu vou prender vocês. Vocês serão presos. Será que Deus pode fazer isso com você? Será que Deus pode te levar, assim como a Bíblia fala, que um homem espiritual é como a folha que o vento leva, porque é o Senhor que vai ligar, o Senhor que vai guiar. Será que Ele pode fazer isso contigo? Será que Ele pode determinar coisas na sua vida e você vai fazer assim, Senhor, eu faço? É para sair daqui para onde? É para fazer o quê? Mas você está tão ocupado com as suas coisas que você não consegue mais ouvir o direcionamento dele. Pessoas que conseguem ficar, irmão, por horas. O Espírito Santo soprando. E ela está aqui por horas. Por horas. E não tem tempo. Pergunta hoje para as pessoas nesse meio dessa sociedade. Exacerbada, corrida. Como é que tem seu tempo? Eu estou sem tempo, irmãos. Fui fazer semana passada. Eu estava em um lugar para fazer um projeto. Eu comecei a conversar com a pessoa. Conversa vai, o que você faz da vida? Faço isso. Ah, tá, estou na igreja, tal. A conversa vai, conversa com mais ou menos uns 38 minutos a 40 minutos. No final de tudo eu perguntei, qual é o teu nome? Qual é o meu nome? Mas as pessoas estão mais preocupadas, e eu olhei para mim e falei, Senhor, a gente está mais preocupado de saber da vida da pessoa do que quem ela realmente é. Quem é você? O que você tem passado? O que você tem sofrido? Qual a ajuda que você necessita? A gente está vivendo uma vida tão acelerada que a gente fala de problemas, fala de conquistas, mas não fala das bênçãos. Não fala do Deus que te deu bênçãos.
E eu falei, Senhor, eu podia ter falado para esse homem que o Senhor me prometeu fez uma promessa, me prometeu, cumpriu essa promessa nos dias. E eu perdi a oportunidade de falar de coisas que o Senhor fez na minha vida. Mas eu preferi falar quem eu sou profissionalmente, quem eu sou como pessoa. Mas em momento algum ele perguntou quem eu realmente era. Quem eu sou. Mas se você também não sabe quem você é, talvez você nem saiba passar para a pessoa. Porque tem gente que nem sabe quem é, irmãos. Vive uma crise existencial. Em que hoje ela está bem, amanhã ela está mal, amanhã ela está pior. A segunda parece com a terça e a terça parece com a quarta, que parece com a quinta, que parece com a sexta. Ou o dia parece o mesmo, só muda o sol, só muda a lua. Mas o dia continua sendo o mesmo. As pessoas têm essa dificuldade. Será que ele pode te mover? Será que ele pode fazer o que ele quiser na tua vida? Será que ele falar para você agora, não é essa faculdade que eu quero para você, é essa, você vai fazer? Não é esse trabalho que eu quero para você, meu irmão. Meu filho, sai daí, vou te levar para cá. Será que ele pode fazer isso contigo? Será que você pode abrir mão dos seus sonhos por um tempo? Para fazer a vontade dele? Será que ele pode te tirar da casa própria e falar assim, dá essa casa para alguém e eu vou te botar no aluguel? Você fala, isso não é de Deus, não, isso é do inimigo. Porque Deus quer te tirar de um propósito para te colocar no lugar. E você está numa casa em que você está vendo todas as circunstâncias de você estar conforto, você não paga aluguel, você nem isso, nem aquilo. Eu estou te contando um testemunho de uma pessoa, tá, irmãos? Eu estou só trazendo, sintetizando a história de alguém. Isso aconteceu com alguém. E ela começou a falar, não é de Deus, não é de Deus, Deus não vai me tirar da bênção para me colocar num lugar onde eu vou ter que pagar aluguel. E o Senhor falava, eu quero, você precisa dar para essa pessoa. Ela é viúva, mãe de 3 filhos, ela precisa dessa casa. Eu quero que você dê. Ela ficou 2 anos relutando com Deus. Até o dia que o Senhor deu um emprego para ela, da qual ela ganhava 3 vezes mais do que ela ganhava. Ela falou, agora sim, eu acho que Deus está querendo um negócio. Será que era realmente isso, irmãos? Será que Deus não testou a fidelidade desde o início, mas precisou Deus dar uma injeção de ânimo para que ela pudesse se atentar e fazer realmente aquilo que o Espírito Santo queria? Aí ela, agora sim, agora eu vou dar a casa para ela. Deus mandou te dar a casa aqui, entendeu? Sei que lá, toma aqui, tá bonitinho. A pessoa não sabia nem o que dizer. Mas, pasme, depois de 4 meses, ela perdeu o emprego. E voltou para o mesmo emprego que ela estava. E agora pagando aluguel. E ela começou a entrar em crise. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Se passaram 5 anos, ela nunca atrasou aluguel, ela nunca passou fome, nunca faltou nada. Depois de 5 anos, irmãos, alguém bateu na porta dessa pessoa. Irmão, eu preciso falar contigo. Sim? Você lembra de fulano que você pregou para ele um dia? Sim. Ele faleceu. Tem algumas semanas e a gente está te procurando. Ele, por quê? Porque ele deixou a casa dele para você. Ela morava numa casa com 2 quartos simples, irmão. Ela ganhou uma casa de 4 quartos, piscina, tudo, numa área nobre. E Deus deu um novo emprego para ela. E talvez você olhe para essa história e fale assim, irmãos, mas será que Deus está nisso? Irmãos, ela ficou 2 anos ouvindo Deus falar, relutando com Deus para fazer a vontade dele. Olha o tempo que ela perdeu. Se ela tivesse feito no primeiro instante em que ela ouviu a voz de Deus, ela não tinha levado 7 anos para entrar à casa a qual Deus tinha dado a ela.
Tem vezes que a gente está vivendo anos e anos afinco, porque nós negligenciamos, não fazemos a vontade daquilo que Deus nos pediu. E Deus, Ele está sempre procurando, irmãos, os disponíveis. Deus sempre procura os disponíveis. A Bíblia vai dizer que Paulo estava no caminho de Damasco, com cartas para prender cristãos. A Bíblia vai dizer que uma luz o derrubou. Mas o engraçado é que a luz é para clarear, não é para cegar. A luz é para trazer claridade à escuridão. Mas deixa eu te falar uma coisa, toda vez que a luz de Deus chegar na tua vida e te cegar, é para você parar de olhar para fora e olhar para dentro. E você começar a examinar a si mesmo. E as cartas que Paulo carregava no caminho de Damasco, os historiadores e os arqueólogos nunca acharam essas cartas. Talvez Deus queira te cegar, para tirar grandes cartas e grandes epístolas de dentro de você, assim como Ele fez com Paulo. Tem vezes que Deus vai precisar te ferir para te curar. Porque a gente está hoje visando crescimento, prosperidade. Eu quero crescer, eu quero viver, eu quero avançar. Mas deixa eu te falar, vai ter momentos que Deus vai ter que te diminuir para te multiplicar. Vai ter momentos que Deus vai ter que te parar para você multiplicar, para você começar a enxergar, para você começar a entender. Porque a matemática de Deus não é a matemática do homem. Não é uma multidão exata. Se Deus precisar te ferir, para te parar e você olhar e entender aonde você perdeu a sua rota e aonde que Ele precisa fazer algo para mudar a história da tua vida, Ele vai fazer. Porque os dias atuais estamos vivendo pessoas que são totalmente ceifadoras de semente. Eles perderam totalmente a noção de que é uma semente, irmãos. A maioria das frutas que você abre tem lá, pequenininho. Mas a nossa geração, irmãos, não está entendendo o que é semear. Não entendem o que é semente. Uma semente você consegue segurar na mão, consegue. Mas a colheita você não segura nem duas. Se você entender o que é semear, talvez essa semente hoje que você acha tão insignificante, tão pequena, vai ser uma grande safra da qual você não vai conseguir juntar. Sabe por quê? No tempo de Deus tudo acontece. As bênçãos te encontram. Quando você corre atrás de Deus, as bênçãos correm atrás de você. O peixe pula no teu barco. A despensa não fica vazia. Quando chega o tempo dele na tua vida, da safra dele, da qual você entendeu o que a sua semente não era para ser guardada para você, porque você só tem aquilo. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de dom, estou falando de talento, estou falando de palavra que ele pode ter te entregado. Que você está guardando contigo, em vez de semear. O semeador, quando ele joga a semente, irmãos, ele não tem noção da colheita. Ele pode imaginar, mas ele não tem noção. Ele pode regar, mas ele não pode fazer crescer. Ele vai regando. Deixa eu te contar um segredo. A semente, o primeiro contato dela com a terra é num espaço frio e escuro. Talvez a gente não entenda porque a gente passa certas coisas com nossas sementes. Em lugares frios e escuros. Mas deixa eu te contar, as maiores árvores que dão os maiores frutos, aquelas que são todas pomposas, elas crescem para baixo. Deus primeiro vai te dar o crescimento para baixo. Primeiro Ele vai fincar suas raízes antes de dar o crescimento para cima.
Entender o processo de raiz. Porque você pode cortar a árvore, irmãos. Ela vai crescer de novo. Você pode tirar os frutos. Você pode as folhas caírem, os galhos quebrarem. Mas se as raízes forem fundas, ela vai crescer de novo. Mas você não pode. Tem gente querendo comer as sementes. Sendo devoradores de sementes. O que você tem feito com a semente o qual Deus tem te dado? Aquele talento, aquele dom, aquelas oportunidades que Ele tem te dado para falar, para pregar, para fazer a diferença na vida de alguém. O que você tem feito? Será que realmente a sua vida, ela está sendo uma vida tão regrada, tão viciada, tão viral nos seus problemas, nos seus objetivos, que você está esquecendo de consagrar a sua vida a Deus? Será que Deus pode te deslocar? Será que Deus pode te tirar? Será que Deus pode mexer naquilo que você acha que é seu? O meu avô tinha um jargão que era muito engraçado, que ele falava que pobre tem uma mania de dizer que não tem nada. Dá uma chuva, diz que perdeu tudo. O crente, irmãos, diz que tudo pertence a ele. Mas quando acontece o vento, ele fala assim, eu perdi o que é meu. Tem certeza que é seu, mas você não falou que era dele? Então, se é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Se a sua vida é dele, ele pode fazer dela o que ele bem entender. Mas não, Senhor, peraí, calma aí que eu estou ocupado com as minhas coisas. Eu estou ocupado, peraí, só um momento. Senhor, meu filho nasceu, está tão bonitinho, Senhor, só tem 7 dias, eu preciso ficar com ele, eu preciso ficar em casa. Deixa eu ficar, Senhor. Está chorando a noite toda, irmãos, glória a Deus. Não, Senhor, não preciso, não vou dormir, porque eu preciso dormir. Aí sabe o que Deus faz? Tá bom. É meu, eu vou tomar de volta. Poxa, Senhor, mas o Senhor me prometeu, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Se for necessário Ele tirar algo de você, que você é... Irmãos, não faça da sua bênção o bezerro de ouro da sua vida. A pastora Kate sempre falava sobre a responsabilidade com a bênção que nós recebemos. Ela sempre frisava isso. A maior responsabilidade que você tem com a sua vida é com as bênçãos que Deus te dá. E tem gente fazendo delas bezerros de ouro. Esperamos tanto tempo. Esperei tanto tempo por essa bênção. Agora que ela chegou, não dá para ir no culto. Não dá para fazer a obra agora. Senhor, eu estou cansado. Aí tem vezes que Deus, você não pediu nada, mas Ele olhou para a tua vida e sentiu a necessidade de te presentear com algo. E Ele te dá aquele presente. E você começa a ocupar a sua vida com esse presente, com essa bênção, com esse mimo de Deus. E fala, Senhor, não dá tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Aí quando Ele tira, você fala, Senhor, mas por quê? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor tirou de mim? E você canta. Tudo é dele, é por ele, é tudo dele, abro mão, eu faço isso, eu faço aquilo. Amém. Amém. Será que Ele pode fazer um reboliço na tua família? Aquela que você tanto ora, aquela que você tanto faz. Senhor, eu preciso, Senhor, eu faço. Senhor, faz isso aqui. Senhor, muda a história, Senhor, vou mudar. Eu vou mudar. Mas para tirar o vinho dessa uva, eu vou ter que pisar. Será que Ele vai poder pisar? Vai extrair? Será que Ele vai poder passar na prensa a azeitona para tirar o melhor azeite? Será que Ele vai poder desapertar, irmãos? Tem parafuso que não rosqueia muito fácil. E aí, que a cabeça já arrebentou. Deus tem seus modos de fazer.
Os modus operantes de Deus não são os modus operantes do homem. Talvez você fale, Senhor, eu sempre conto a história aqui, irmão, de uma mulher que eu conheci, uma mulher de oração. Eu nunca vi uma mulher daquela, irmãos. Eu era adolescente, toda sexta-feira nós subíamos um monte com aquela mulher. E todas as vezes Deus respondia aquela mulher de uma maneira extraordinária. Eu lembro até hoje da irmã Sandra, lá do Morro da Paula Ramos. Não sei se vocês conhecem, em cima do túnel Rebouças. Aquela mulher um dia estava chovendo e ela falou assim, nós vamos sair da igreja agora, a chuva vai parar. Porque Deus tem um mistério com a gente lá em cima no monte. Irmãos, só foi ela falar, a chuva parou. Falei, calma aí, ela está igual a Elias. Que isso, gente? Tudo bem, parou a chuva, agora a gente vai subir. Vamos subindo, escorrega daqui, escorrega dali, tudo molhado. Ela, gente, espera aí. Agora a gente, não sei se quem for no monte, tem a parte do portão do concerto, né? Tem que fazer o concerto antes de subir no monte. Irmãos, cadê? Na época que eu não tinha celular, não tinha lanterna. Quem trouxe a lanterna? Ih, eu não trouxe. Tu trouxe? Não trouxe? Quem trouxe? Ninguém trouxe. E agora? Calma aí, Senhor dos céus e da terra, traga uma luz agora para tua serva ler a Bíblia. Irmãos, eu me arrepio só de lembrar. O céu fez assim, ó. Parecia que a lua tinha parado assim, ó. Acredite se você quiser, mas eu estava lá, eu vi. E aquela mulher começou a ler a Bíblia como se nada tivesse acontecido. E eu estarrecido vendo aquela cena, olhava para os outros jovens, a gente olhava um para o outro, não entendia nada. Que intimidade é essa? Que poder é esse? Mas essa mulher é a mesma mulher que eu já contei a história para vocês, que ela já tirou o filho dela várias vezes da mão do bandido. E ela mandava assim, atira que eu quero ver. E a arma falhava. Ela falava, atira! Porque o Deus que eu sirvo falou que ele vai ser servo. E se ele vai ser servo, vai ter que sair tiro daí. Atira aí! Atira que eu quero ver! Irmãos, eu só presenciei uma vez, das várias vezes que aquela mulher fez. Eu fiquei impressionado com a ousadia. Irmão, que mãe é essa que fala para atirar no próprio filho? Mas ela criou, ela estava ficada na palavra. Eu tenho uma promessa, Deus me prometeu. Deus falou que ele vai ser salvo, que ele vai ser servo de Deus e vai servir. Então atira que eu quero ver. Senão ele não vai morrer, porque o Senhor falou, o Senhor me prometeu. E deixa eu te contar, a paz, ela só tinha aquele filho, irmão. Será que eu teríamos a mesma ousadia? A mesma fé? Fala, faz? Deus tem promessa com ele. Eu creio no Deus que eu sirvo. Faz. Quero ver. Das inúmeras vezes, eu só presenciei uma vez. Estávamos descendo, corre, que tá com a faca para cortar ele. E ela, tá bom, vai lá, vamos lá. Numa calma, numa tranquilidade que me espantou. Vi uma mãe daquela calma, com aquela calmaria. E ela chegou e só falou assim, ó, só vou falar uma coisa para vocês. E, paz, os bandidos tinham até medo dela. Que eles tentavam matar ele antes que ela chegasse. Mas não conseguiam. Mas aquela mulher, ela tinha uma ousadia, irmãos. Aquela mulher, ela tinha uma fé. E aquela mulher era usada por Deus porque ela sempre estava disponível para ele. Se ela te encontrasse no ônibus, ela falava de Deus. Se ela te encontrasse no mercado, ela falava de Deus. Ela estava sempre disponível, com tempo para Deus. E a gente vive dias em que a gente precisa ocupar o nosso tempo. Porque se você não ocupar o seu tempo está sendo perdido por alguma coisa. Você está sempre conectado. Hoje vivemos na era da conectividade. Todo mundo conectado. Minha pergunta é, você está conectado com o céu? Será que se o Espírito Santo falar hoje no teu coração, você não vai ter dúvida nenhuma que é ele? Te pedindo uma coisa que você pode achar totalmente loucura, mas você fala, Senhor, o Senhor está dizendo, eu vou fazer.
Se o Senhor, eu tenho certeza, eu sei a voz que eu estou ouvindo. Eu conheço a voz do meu mestre. Eu conheço a voz do meu pastor. Eu sei que é o Senhor, eu vou fazer. Será que você faz isso? Hoje as pessoas elas têm uma séria dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Deixa eu te contar um segredo, a oração do Pai Nosso não mudou. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua... O quê, irmãos? Assim na terra como no... Será que é? Tem gente que usa essa oração como um mantra, irmãos. Será que é? Será que realmente ele faz a vontade dele? Na terra? No céu? Será que realmente ele faz a vontade dele na sua vida? Na minha vida? Nas nossas vidas? Será que ele pode apertar do jeito que ele quiser, fazer do jeito que ele quiser? Deixa eu voltar na irmã Sandra. Aquele menino não morreu, irmãos. O nome dele era Elias, tá? Elias nunca morreu, irmãos. Mas Elias passou um tempo preso. E a irmã Sandra falou, eu não vou visitar porque Deus não permite. Por que, irmã Sandra? Porque Deus colocou ele lá para ele não morrer. Porque vai chegar um tempo que eu não vou conseguir mais fazer. Mas eu sei que lá ele está guardado. Lá ele viu Jesus. Lá ele aceitou Jesus. Apesar de ter visto tudo o que a mãe dele fez na frente dele, ele precisou ir para um presídio, apanhar, sofrer, para entender o Deus que a mãe servia. É loucura! Tem gente que precisa passar por certas situações das quais nós vamos falar assim, para quê? Por quê? Esse masoquismo. Para quê? A mãe falou, o pai falou, fulano falou, tantas histórias, tantos conselhos. Por quê? Para quê? Para que esticou a corda? Para que quis ver? Porque essa geração é assim, deixa que eu faço do meu jeito. Se eu quebrar a cara, do meu jeito. Eu vi esses dias a minha sobrinha. Eu sei, todo mundo já me deu conselho, mas se eu quebrar a cara, o erro não é meu, não fui eu, não sei o quê. Eu falei, mas você não precisa errar onde eu errei, não precisa caminhar pelo caminho que eu caminhei, que eu já sei que é ruim. Mas se eu quero, então a escolha é sua. E a responsabilidade não é minha. Ouviu, jovens? Se a vontade é sua, se a decisão é sua, a responsabilidade tu não divide não, tá? Porque essa geração ela virou especialista em dividir consequência. Na hora de fazer, são donos de si. Mas na hora das consequências, divide. Desculpa vocês aqui até da internet, irmãos. É por isso que você vê muitas famílias feitas só por mulheres. Porque não ouviram antes. Porque não esperaram, não seguiram os conselhos antes. E aí sobram as consequências para quem? Para quem sempre falou, sempre avisou, sempre aconselhou. Aí vai ter que abrir mão disso aqui, abrir mão daquilo ali. Ah, não posso fazer mais isso, não dá mais para fazer isso. Tem que fazer concessões. Eu tenho alguém para cuidar. Eu tenho uma vida para ver lá. Queimou etapas, foi seguir por caminhos que não precisava. O Senhor é teu Senhor até a hora que Ele está no carona. Porque se Ele quiser pegar o volante, Ele está te atrapalhando. O Senhor é o Senhor da tua vida até quando Ele estiver aqui, no carona. O volante está na minha mão. Então pode me usar, Senhor. Pode falar. Pode falar. Continua. É aquela conversa aqui de dois amigos. Mas é eu que estou dirigindo. Não, talvez você precise entrar aqui. Não, deixa comigo. Eu sei o caminho. Mas não faz, não. For fazer, pô, deixa comigo. Eu sei. A autoconfiança é a mãe da imprudência. A autoconfiança é especialista em fazer imprudentes.
Só morre quem... Eu sempre ouvi isso desde a infância. O mar não tem cabelo, mas só morre quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, tem medo. E não vai. E a gente precisa entender que todas as vezes que você confundir ousadia com coragem, ou burrice com coragem, ou vice-versa, você pode se extrapolar. Eu perdi um amigo de infância porque todo mundo estava pulando numa cachoeira. Em Minas Gerais. Em Bicas. Mas eu observava que eu tinha um medo. E, cara, me fizeram aprender a nadar pulando das pedras do arpoador. Me jogaram, me empurraram. Ou você aprendia a nadar voltando para a praia, ou você era jogado pelas pedras. Depois que eu entendi que nível de amizade não era assim, irmãos. Eu entendi que não eram meus amigos. Mas foi assim minha primeira experiência, Jorge. Sabia? Minha primeira experiência para nadar. Eu olhei e falaram assim, tu não tem coragem não? Fum! Das duas umas, ou eu aprendi a nadar, ou eu morrer. Meu irmão pulou comigo, calma, vamos, conseguimos chegar. Tudo bem. Ali eu achei que eu aprendi a nadar. Estamos em Minas e falam assim, vocês é carioca, tem praia direto, vocês não sabem nadar, tá com medinho de pular. Irmãos, aquilo ali devia ter mais de 10 metros. No mínimo, estou fazendo no mínimo. E todo mundo pulava. Mas me chamou a atenção que eles pulavam no mesmo lugar. E eu perguntei para o meu tio, tinha uma dúvida, por que eles pulam sempre no mesmo lugar? Porque ali, tudo ali em volta é pedra. E ninguém pula de cabeça, né? Porque tem pedras no fundo. É interessante. O bobão aqui foi pular, irmãos. Só que, naquilo ali, tinha um buraco mais pro fundo. Só que eu pulei e fui indo. Eu não voltei. Eu pulou lá, me trouxe de volta, eu desesperado. Aquela risada, pá. Minutos depois chegou um amigo de infância. Que ele olhou, todo mundo pulando, e ouviu a mesma frase de encorajamento, que quando entra na sua cabeça, você começa a fazer burrice, porque acha que é uma frase de incentivo. Você não é carioca? Não nada em praia? Tá com medo de cachoeira? Eu vou fazer melhor que vocês, eu vou pular de cabeça. Puf! Daqui a pouco a gente só viu a água subindo no sangue. Isso aqui dele abriu daqui a aqui. Morreu com 17 anos. A autoconfiança é a mãe da imprudência. Quando você é autoconfiante demais, você pega um volante e acha que correndo mais rápido você é o cara. Numa moto, num carro, onde você quiser. Ou você vai tomar as melhores decisões para si. Porque você está autoconfiante. Você sabe o que tem que fazer, Eu sei. E a gente vive em dias em que essa geração acha que sabe tudo. Dei um Google aqui, já era, perdi 5 minutos lendo, eu já sei, tu não sabe de nada, deixa comigo. A minha avó não sabe nem dar um Google, como é que ela vai saber isso? Se trata de saber do Google, se trata de viver aquilo. Não é só o que está escrito, é aquilo que foi vivido que vai fazer a diferença. Não é aquilo que te contaram, mas é aquilo que a própria pessoa viveu e está tentando nortear você, para você não cair nos mesmos buracos, nos mesmos erros. Mas essa vontade exacerbada dessa geração é achar que precisa viver para dizer que viveu. Mas quando erra, quer dividir o erro com quem sempre falou para não fazer. Você acha isso justo? Você vê justiça nisso? Você vê justiça nisso?
numa sociedade em que sempre se dizia, a responsabilidade é sua, você fez, é sua. Só que hoje é diferente, irmãos. Hoje as coisas elas estão um pouco diferentes. E a gente está perdendo o significado de responsabilidade. Estava conversando com uma mãe um tempo atrás, falando assim, a senhora falou, a senhora aconselhou, a senhora já viveu tudo que tinha que viver. A senhora está vendo a história sendo retratada na vida delas, mas a senhora está aconselhando a não fazer. Estão fazendo. O que a senhora tem que fazer agora? Há momentos da sua vida em que você vai falar de Deus para a pessoa. E há momentos que você vai ter que falar da pessoa para Deus e deixá-la viver. Não dá para contender. Não dá para queda de braço. E quando estava sobre a sua jurisdição, sobre a sua responsabilidade, você norteou, você falou. Não faz, não vai. Mas o mais interessante é que eu vejo os pais vendo a história sendo reproduzida nos filhos e fico imaginando eles falando assim, não tinha necessidade disso. Eu falei, eu aconselhei, eu disse, mas as pessoas preferem fazer. Quantas vezes eu vi a minha mãe falar, eu falei, eu te disse. Mas o desejo de querer achar que eu posso, eu faço, eu quero, eu faço, eu posso. Eu faço, eu vou e faço. Tá bom, não tem problema. Mas depois vai assim, me ajuda. Por que eu não vi? Por que eu não fiz? Pelo menos numa geração, tem uma geração que pegou assim, ó. Alguns vão até se ver dentro disso. Quem fez, não foi você? Pediu ajuda para mim? Vai. Como é que é? Quem pariu Mateus que balança. Era Mateus o nome? Nem lembro mais o nome. Quem pariu Mateus que balança. É teu. Se vira. E era uma época que tem que me virar. Então vou trabalhar, vou fazer. As pessoas tinham mais responsabilidade. Ó, não me chama para os teus problemas. Quem foi você. Não me chamou. Eu falei. Você não quis ouvir, agora é contigo. Aí tu tomava aquele choque de realidade. Puf. E ficava sempre aquela voz relutando na tua mente. Por que eu não ouvi? Por que eu não fiz? Por que eu não vi meu pai? Por que eu não vi minha mãe? Por que eu fui? Por quê? Porque você quis. Porque você escolheu. Mas se você tivesse ouvido, se você tivesse nascido de novo, olhado para a sua origem, feito tudo aquilo que a palavra te manda, nos conselhos dos sábios, daqueles que já viveram um pouquinho mais que você. Por isso que eu falei sobre os conselhos construtivos. Não ouça conselho construtivo de quem não construiu nada. Eu sou totalmente contra isso. Eu posso te dar um conselho? Depende. Depende, irmãos. Hoje em dia eu vejo uma mulher que nunca... Tem uma mulher aí que ela já teve mais de não sei quantos casamentos. Uma famosa aí, você deve saber, acho que 17 casamentos. Ela teve 17 casamentos e ela acha que ela é gabaritada para aconselhar pessoas sobre o casamento. Porque ela teve a quantidade considerada de casamento. Ou seja, ela teve 17 casamentos falidos. Mas ela quer falar não sobre a falência dos casamentos. Ela quer falar como se manter uma relação duradoura e saudável. E calhou que ela tem o mesmo sobrenome que o meu, que é Miranda, meu pai eterno. Então, tem pessoas que são assim, que nunca viveram aquela realidade. Mas elas leram um pouquinho, viram um pouquinho, ouviram um pouquinho e viraram especialistas daquilo. E sempre está ali, ó, recebendo likes, aconselhando, falando,
daquilo que nunca viveram, irmãos. Uma coisa é você falar daquilo que você sabe, outra coisa é você falar daquilo que você viveu. São duas coisas completamente diferentes, tem dois pesos diferentes. Aquilo que você sabe, talvez você não tenha certeza nenhuma que vai dar certo. Mas aquilo que você viveu, você pode falar com propriedade. Vai dar certo ou não vai dar certo? Se não deu certo é por causa disso. Porque se vai dar certo por causa disso, disso, disso. Porque eu fiz isso, andei aqui, eu vi aqui, eu olhei aqui. Por isso que a geração, ou melhor, o país, ou os países, que são os pilares da riqueza, tecnologia, são os países que mais conservam os conselhos dos idosos. Vocês sabiam disso? O país onde é o sinônimo da tecnologia, o Japão. Eles tratam os idosos como a fonte do saber. Sentam para pegar conselho com os idosos, ouvem, perdem horas ouvindo histórias dos idosos. São povos disciplinados, focados, tecnológicos, se desenvolvem ricos, mas não abrem mão dos pilares. Quer te ouvir daquele que já viveu algo. Então, se você precisa na sua vida parar e olhar e falar assim, agora eu preciso ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para mim. O que ele precisa? Qual é o norte que ele quer me dar? Para onde ele quer me levar? O que eu preciso fazer para não errar novamente? Para não ficar falhando a mesma coisa. Eu vou trocar, eu vou mudar, eu vou refazer, vou ressignificar. Comece a entender e ouvir isso. Comece a fazer isso uma verdade. Se apegue na palavra. Se apegue em Deus. Consagre seu tempo a Ele. Para de perder tempo com aquilo que não alimenta a sua alma, só alimenta a sua carne. Coloque as suas emoções debaixo da vontade de Deus. A sua mente cativa em Deus. Para que você possa alcançar os melhores resultados em Deus. Todas as coisas que você tenta fazer pelas suas mãos, elas vão dar certo, tá? Mas todas as coisas que você faz pela vontade de Deus, elas são perpétuas. Elas só não dão certo, elas carregam um legado. Por isso que quando você entende semente com o teu crescimento ser para dentro, raízes, a necessidade te forja. A falta te forja. Estão criando raízes em você. Então tudo aquilo que possa vir a ocorrer, você está forte, está enraizado. Vai passar momentos em que nem sempre é primavera. Mas quando chega o verão, chega o inverno, as folhas podem cair, não pode dar fruto, mas você está enraizado, você está forte. Porque olham para você e falam assim, tem raiz. E raiz deixa legado. Eu vou ter que falar do teu nome. Abraão plantou um cedro. Ele foi lá, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. Ele foi e plantou um cedro. Irmãos, você sabe mais ou menos quanto tempo leva para um cedro crescer? Vocês sabem o que é um cedro? Uma árvore, aquelas gigantescas, bonitas, aqueles são cedros. Tem muito nos Estados Unidos. Aquilo bonitão, parece uma árvore de Natal, gigantesca. Você sabe quanto tempo leva aquilo ali para nascer? Para germinar, para brotar? Mais de 200 anos. Abraão sabia que ele não ia ver nada, mas ele plantou, a minha geração vai ver. Eu não vou ver, mas se eu tenho promessa, a minha geração que vai vir vai. E hoje é Deus de Abraão e Isaac. Ele vai ter que ser lembrado. Porque quando você planta e sabe como você plantou, vão ter que falar o teu nome, vão ter que lembrar de você por conta do legado. É assim são os grandes matriarcas que deixam um legado na família. Eles são sempre lembrados. Meu avô, aquele homem ali foi extraordinário. Quem? Meu pai? Minha avó, fulano, ciclano. São pessoas que vão ser sempre referendadas.
dentro do seu legado. Que sejamos bons semeadores. Que entendamos as sementes que Deus nos dá. Talvez você olhe ela muito pequenininha hoje, cabendo na palma da sua mão. Mas ela pode gerar colheitas que você não tem noção, não vai mensurar daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Guarde isso com muito carinho. Comece a pensar nas coisas do alto. O que eu preciso fazer para transformar minha mente, meu coração, para que as minhas emoções não sejam cativas e eu sempre seja visto como um pensador do alto, um produtor que produz coisas do alto. As pessoas olham para mim e vão ouvir palavras que vêm do alto. Vão olhar para mim e vão ver o brilho que vem do alto. E você não perca as oportunidades que Deus tem feito na tua vida. Amém, irmãos? Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus.